Bom, então eu vou ter diferentes autores, né, que vão procurar conceituar o que vem a ser esse turismo, esse movimento que a gente está estudando até então, tá? Eu vou colocar um aqui para vocês, que eu particularmente acho bastante interessante, da equipe MIT, né? A equipe MIT era uma equipe de pesquisa, mobilidade, itinerários e territórios que existe na França. Então, a definição deles, né? Turismo é um sistema de atores, de práticas e de locais que tem por objetivo permitir aos indivíduos se deslocar para sua recreação fora de seu lugar de vida habitual, indo habitar temporariamente em outros locais. É uma das formas de recreação, assim como o lazer. Bom, então a ideia aqui eu vou explicar, a gente vai procurar trabalhar um pouco essa definição, né? E eu gostaria de apontar que essa é uma definição possível, existem outras, né? E justamente o propósito dessa disciplina é a gente poder entender essas definições, assim como aquela exercício que a gente fez lá da jovem e da velha, né? Compreender um pouco o que eles estão querendo dizer, mais do que achar um certo ou um errado, né? Mas ver como é que a gente pode interagir, dialogar com elas para nos auxiliar a compreender melhor o mundo, né? Então essa ideia de turismo como um sistema de atores, né? A gente vai ver que uma teoria bastante frequente em relação ao turismo é essa ideia de sistema, né? Por enquanto a gente pode dizer que o sistema é esse conjunto interrelacionado, né, de elementos que têm um propósito, né? Então ele vai articular diferentes atores, né? Ou seja, as pessoas que viajam, as pessoas que recebem, os governantes, enfim, uma série de práticas, né? Como por exemplo eu me deslocar para ir à praia, eu me deslocar para visitar um museu, ou tirar uma foto, ou querer visitar um restaurante, enfim, né? Então uma série de práticas que vão ser associadas, que vão ser praticadas, que vão ser realizadas por esses atores em locais específicos, né? Então a gente vai ver que tem alguns locais que têm esse apelo maior, talvez, a esses turistas que recebem mais visitantes do que outros, né? E a gente vai ver, em geral, essa associação do local a uma determinada prática, né? Quando a gente, até esse próprio vídeo do Ministério do Turismo que eu coloquei lá no início, né? A gente vai ver o que de alguma maneira, esse vídeo nos diz o que a gente faz na praia, o que a gente faz numa cachoeira, né? Enfim, que poderiam ser outros usos, né? Um pouco essa própria diferença, por exemplo, do uso da praia que tem para um visitante, para um turista, e o uso da praia que faz um pescador, né? O modo como eles percebem, como eles se relacionam com aquele espaço é bastante diferente. Então a gente viu aqui, né, esse sistema de atores, de práticas e de locais, que tem esse objetivo, né, então o sistema como um todo está articulado, né, para permitir aos indivíduos se deslocar, né, então essa ideia de deslocamento, novamente aqui presente, para sua recriação fora de seu lugar de vida habitual. Então um pouco essa ideia que a gente viu, né, que é alguma coisa fora do cotidiano, e ele vai habitar temporariamente em outros locais, né, então essa ideia de que eu vou, mas eu volto, né, e de alguma maneira o turista ele acaba sendo um residente nesse outro local, né? Ele acaba se fixando ali, de alguma maneira ele interage com os outros aspectos, né? E essa ideia de recriação que está aqui, né, que é algo que é um pouco central nessa definição, e até está um pouco diferente, né, a grafia, né? Porque o que é essa noção de se recriar, né? É justamente eu ter um espaço, né, um tempo, um momento, né, para eu me reconstituir enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então, por exemplo, eu vou viajar, seja para descansar, para me recuperar minhas energias, né, para seguir, por exemplo, no caso das férias, um ano de trabalho, né, seja para eu fazer coisas diferentes, para eu descobrir coisas novas, né, como, não sei, conhecer novos locais, me relacionar com novas pessoas, conhecer novas culturas, né? Então essa ideia de desenvolvimento também, né? De eu me recriar enquanto pessoa no sentido de que eu possa conhecer novas coisas e significar a minha própria vida de uma outra maneira, né? Como também a ideia do próprio jogo, né? Que está vinculado a essa ideia de regressão, essa ideia de deslocamento, que é eu fazer outras coisas, me descobrir de uma maneira diferente, né? Brincar, enfim, me perceber de uma maneira diferente. Eu acho que tinha uma frase do Mário Quintana, né, que é o nosso poeta aqui do Rio Grande do Sul, que ele dizia que viajar é trocar a roupa da alma, né? Então é justamente um pouco isso, né? Se colocar numa nova situação e se experienciar de uma maneira distinta que esse ato de viajar nos permite, né? Então, se a gente for recapitular um pouco aqui essa ideia de turismo, né, é justamente esse ato de viajar, de se experimentar de uma maneira diferente,
né, buscando esse desenvolvimento pessoal e também essa recuperação física, mental, né, um pouco essa ideia, enfim, vamos estar cansado, tira umas férias, vai descansar, né, para se recuperar, enfim. Né, então essa recriação é que vai articular essa série de atores, de pessoas que vão recebê-los, de práticas, né, de coisas que a pessoa deve ou não fazer, de locais que vão se preparar para recepcioná-la, né, assim como o lazer. Então, nessa definição eu tenho essa comparação do turismo com o lazer, né, sendo que a diferença do turismo em relação ao lazer é esse deslocamento para outros locais, né, fora do seu entorno habitual, né, esse habitar temporário em outros locais, tá certo? Bom, então essa definição da equipe MIT aqui, ela tem algumas consequências que a gente pode ver aqui, né, desse sistema, né? O que é esse sistema, então? Esse sistema ele é constituído por empresas que vão ofertar diferentes serviços, como agências de viagens, como restaurantes, hotéis, né? Então esse sistema que vai ser articulado a partir dessas pessoas que querem, enfim, que vão se deslocar, né? Por normas e valores, então para alguns o turismo é alguma coisa positiva, para outros é negativo, né? Existem maneiras socialmente e culturalmente diferenciadas de ser turista, né? Então um pouco, não sei, muitas vezes o turismo também é uma definição de distinção social, né? Se a gente for pensar aquele termo pejorativo, os farofeiros que vão para a praia e levam tudo, não consomem nada no local, ou aquela pessoa que se julga mais refinada por consumir determinado prato diferente, não sei, ou fazer uma prática distinta, né? Um pouco essa diferença de atribuição, se eu digo que eu passei as minhas férias em Paris, ou se eu digo que eu passei as minhas férias mergulhando em cacimbinhas, né? Então tem uma série de valores que também estão vinculados ao turismo, né? E do que fazer e do que não fazer, enfim, de como é que as pessoas socialmente percebem isso. Por leis, né, sobre a nacionalidade, férias pagas, sobre o fisco. Então, por exemplo, agora que a gente está nesse período de pandemia, né, antes era uma coisa comum essa circulação entre fronteiras, agora a gente não pode mais, e dependendo da minha nacionalidade, eu não posso entrar em determinado país, né, como brasileiro, por exemplo. Ou até a própria lei das férias pagas, né? No Brasil a gente tem essa lei que possibilita essas férias pagas. Em outros países eu não tenho isso, por exemplo, nos Estados Unidos não existem férias pagas, né? Se eu quero tirar férias, enfim, eu tenho que trabalhar ao longo do ano, acumular um recurso para que eu possa tirar minhas férias. Lei sobre o fisco, né? Essa questão fiscal de impostos. Eu tenho essa ideia, essa política, né, do Uruguai, por exemplo, de que os visitantes podem visitar o país depois que ele tem essa devolução de impostos, né, justamente como uma medida para procurar estimular esse movimento de turistas, né. Então o sistema também é constituído por turistas, que são essas pessoas que vão para outros locais, né, que vão se distinguir por o que elas fazem, né, que vão se distinguir dos locais. Em geral a gente sabe quem é que é um turista e quem é que não é, né, quem é que é o local, quem é que não. Até um pouco, esse cara aí é um turista, ele está fazendo uma coisa diferente, ou ele não é daqui, não conhece enfim, os nossos valores, ou como as coisas funcionam, sei lá, né? Sistema também articulando locais turísticos de diferentes qualidades, né? Enfim, então eu tenho tanto uma metrópole quanto uma praia, né? Como uma cidade que vai enfim, receber visitantes durante a alta temporada, né? E depois menos, como, não sei, exemplo dos balneários aí do Hermenegildo, da Barra do Chuí, né? Eu tenho diferentes mercados que vão se articular em relação a isso, né, mais ou menos articulados, relações mercantis, como, e a gente vai ver quando a gente estudar um pouco essa ideia de hospitalidade, né, antes eu tinha essa ideia de acolhimento, de recebimento do outro, como uma obrigação social. O que vai mudar, num certo sentido, nessa sociedade de mercado, né, é que isso passa a ser também uma possibilidade mercantil. Posso alugar essa hospitalidade, ou esse alojamento, essa comida, esse restaurante, em troca de uma remuneração, né? Então a gente vê, né, esses diferentes elementos que vão constituir o sistema. Recapitulando então, né, eu tenho as empresas, eu tenho essas normas e valores, eu tenho essas leis, os próprios visitantes, as comunidades locais, os mercados, essas relações mercantis, né? Outras instituições sociais, como família, o local de aprendizado, ou seja, o que é se eu viajar em família ou viajar com meus amigos, o próprio imaginário, né, de como é que as pessoas imaginam esses locais. Eu acho que esse vídeo do Ministério do Turismo no começo explora bastante isso,
essas imagens que são vinculadas, ou os próprios discursos, né, que é um pouco que a gente está estudando aqui, como é que se entende o turista, como é que se entende o que vem a ser esses efeitos que o turismo gera, né, esses discursos que vão variar de acordo com a posição dos atores nesse sistema. Então eu tenho o visitante, se eu pedir para ele me contar sobre as férias, ele vai me dizer uma coisa, né? Se eu pedir para aquele trabalhador que atendeu esse visitante nesse período de férias, ele vai me dar um relato distinto. Se eu perguntar para aquele político interessado, talvez, nesses recursos que esse turista deixou no município, ou em promover emprego para essa população local, o discurso dele vai ser diferente, que vai ser distinto também do estudioso, que vai procurar entender tudo isso, né? Então eu vou ter diferentes visões em relação a esse fenômeno, né, que vem a ser o turismo, a esse sistema que está articulado, né? Então eu tenho o turista, que é justamente aquele que começou todo esse movimento, né? E como efeito desse deslocamento do turista tem essa articulação desse sistema que vai ter implicações, enfim, tanto empreendedores ou pessoas que vão procurar atendê-lo, né, do ponto de vista comercial, quanto da relação que ele vai ter com essa comunidade local, com a sociedade que ele vai visitar, né, quanto o turismo enquanto um aspecto político, né, um objeto de políticas, um objeto de interesse do Estado, né, quanto também, por um lado, um interesse, talvez, acadêmico, um interesse científico, ou de conhecer o que essa série de conjunto de práticas geram, né. Por um lado, esse interesse pode estar vinculado justamente a uma vontade de planejar os destinos e de acolher melhor esse visitante, ou de, enfim, de me inserir como um especialista nesse próprio mercado de trabalho, né, dessa sociedade de mercado que a gente estava comentando anteriormente. Então, assim como aquela definição da equipe MIT, né, eu tenho uma outra aqui, que é o caso do Fuster, que é um estudioso do turismo da Espanha. Ele fez essa definição em 74. Ele vai comentar assim: o turismo é, de um lado, o conjunto de turistas, de outro, os fenômenos e as relações que essa massa produz em consequência das suas viagens, e aqui, né, ele está retratando justamente esse contexto do turismo massivo que a Espanha, naquele período, trazia, né, desse grande deslocamento de pessoas, que era uma novidade até então, né? Se a gente for pensar em termos de verão aqui, né, no cassino, ou no próprio Remediado, do quanto troca, né, esse ambiente, né, o quanto vem esse monte de gente, esse movimento então de massa, o que ele produz, né? O turismo é todo o equipamento receptivo de hotéis, de agências, de transporte, espetáculos, guias, etc., que o núcleo deve habilitar para atender essas correntes turísticas que vão invadir esse espaço, né? Então, que vão se articular para atender esses fluxos, né? É o conjunto de organizações privadas ou públicas que surgem para fomentar a infraestrutura que o turismo vai exigir, como era o caso daquela imagem da praia que eu mostrei, né, que não tinha nada, e de repente eu tenho essa necessidade de equipar aquilo com água, enfim, com esgoto, com luz, com uma infraestrutura, né? Campanhas de propaganda, como a própria do Ministério do Turismo, que a gente viu, que vai procurar estimular esse movimento. A criação de escolas de ensino para o turismo, como é o nosso caso aqui, vocês estão numa universidade procurando estudar o turismo, né? E efeitos negativos e positivos que esse movimento todo vai gerar nessa população receptora. Então a gente nota como o turismo ele é complexo, né? No sentido de criar um conjunto de coisas, que desse movimento de pessoas, como se articula esse sistema, né? E que passa a ter diferentes implicações e repercussões, né? Sistema na ideia, complexo, perdão, na ideia de que é alguma coisa que trama junto, né? Que passam vários fios, como a gente pensar, por exemplo, a ideia de um tecido, né? De uma trama complexa, nesse sentido que tem várias implicações, vários atores, vários pontos de vista, né? Sobre o que vem a ser o turismo.